Pedro é um menino de 8 anos que estuda num colégio municipal em Santa Maria, na cidade onde vivo há 18 anos e onde há 18 anos sou juiz. Guri popular, querido, educado, se apaixonou pela Maria, coleguinha de classe dele, guria mais popular da sala. Um dia o Pedro, cheio de coragem, todo homenzinho, no meio do pátio, no meio do recreio, se ajoelhou e pediu a Maria em namoro. Foi uma festa, né? Os guri, né? Mão na barriga, dando risada, as gurias cochichando, sorrindo, o professor bateu palma, foi a festa. Alguns dias depois, os coleguinhas viram a Maria lá no canto, sentadinha, chorando. Foram correndo até ela, o Pedro tinha ido no banheiro, e perguntaram o que houve e descobriram. O Pedro não deixava a Maria brincar com as amigas mais, o Pedro não deixava a Maria ir sozinha no banheiro, o Pedro acompanhava ela para comprar um lanche. Essa é uma história real que me foi contada pela secretária de Educação do meu município, da minha Santa Maria, e que me emocionou profundamente. Eu fico emocionado quando penso nela ainda hoje. E eu não sou de me emocionar, não sou de me sensibilizar tão fácil, sou juiz há quase 30 anos, praticamente trabalhando só com direito criminal, a gente vai criando uma casca, a gente vai se quase insensibilizando para alguns dramas humanos, mas esse me sensibilizou, porque ele é um trailer de um filme que eu assisto todas as tardes, na sala de audiência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria, onde sou titular há quase 10 anos. É um trailer de um filme com o mesmo roteiro. Personagens diferentes, mas mesmo roteiro. Controle, dominação, poder. Isso é a nossa sociedade, uma sociedade que normaliza o controle e a dominação do homem sobre a mulher. Ninguém nasce desse modo, ninguém nasce controlador, ninguém nasce agressor de mulheres, ninguém nasce feminicida. Alguém ensina essas pessoas a serem assim. Alguém ensina essas crianças, talvez nas pequenas brincadeiras que a gente faz de menino sobre menina. E isso precisa mudar. Eu mesmo confesso que não dava muita bola para a violência doméstica contra a mulher. Sou filho de uma mulher forte, procuradora do Estado, as amigas todas procuradoras do Estado, advogadas. Era algo para mim invisível, a violência doméstica, a violência do homem contra a mulher, mas ela parece ser invisível, porque ela está dentro dos lares, mas ela existe. E ela é um problema gravíssimo. É um problema social, é um problema econômico, é um problema de saúde pública, de saúde mental, é um problema jurídico, mas é um problema, acima de tudo, sociocultural. E que demanda enfrentamento por várias frentes. A gente tem a repressão é fundamental, a gente precisa do direito do processo penal, a gente precisa prender alguns caras, tem caras que são imparáveis, só as grades, só a cadeia para fazer esses caras cessarem. Esse é um instrumento que é impossível de ser deixado de lado. Paralelo a isso, nós temos as medidas protetivas. Esse é o nosso ouro, essa é a prata da casa. As medidas protetivas são medidas que a gente entra de voadora no meio da família. A gente entra com toda a potência, afastando o cara de casa, proibindo contato com a mulher, eventualmente afastando contato com os filhos. As medidas protetivas, e repito isso como um mantra, medidas protetivas salvam vidas. E digo isso com muita tranquilidade, porque os números são evidências inafastáveis. Não é só na minha aldeia, não é só em Santa Maria, não é aqui em Porto Alegre, não é no Rio Grande do Sul, não é no Brasil. No mundo, as mulheres que recebem medidas protetivas não são as vítimas de feminicídio. Menos de 30% dessas mulheres vítimas de feminicídio, esse crime horrendo de mulheres sendo mortas por serem mulheres, essas mulheres não detinham medidas protetivas vigentes. O que nos leva a ter uma absoluta segurança de que medidas protetivas salvam vidas devem ser sempre valorizadas. Repressão, medidas protetivas, não tem sido suficiente. A gente precisa mais. A gente precisa de educação. A gente precisa entrar dentro dos colégios, a gente precisa ir na Tinga e na Restinga, em todos os colégios da Restinga, a gente precisa ir no Farroupilha, no Anchieta, no Rosário, a gente precisa entrar desde o ensino fundamental.
porque é de uma mudança cultural que a gente precisa, e isso vai demorar. A gente precisa mudar as crianças, mas a gente precisa mais, a gente precisa de mais políticas públicas, a gente precisa de dinheiro em políticas públicas, a gente precisa de campanhas de conscientização, os bancos vermelhos, uma campanha linda que iniciou na Itália, que vem se espalhando aí pelo Brasil para trazer o debate sobre violência doméstica para as ruas. A gente precisa de muito mais, mas isso talvez fuja um pouco do nosso controle. O que está nas nossas mãos é a formação de uma rede de cuidados com as mulheres. Uma mudança de cultura que eu arrisco dizer já está em andamento. Eu digo por duas circunstâncias. Estou convencido disso. Primeiro, mulheres de criminosos têm pedido auxílio, têm solicitado a intervenção do Estado. Mulheres que apanharam quietas em casa durante anos, e 10 anos é um tempo padrão para que a mulher vá a primeira vez pedir auxílio. Essas mulheres e sujeitos com 10, 12, 20, 30 folhas de antecedentes criminais, elas têm pedido ajuda. Elas têm visto o Estado como não mais um inimigo, e sim como um parceiro. Isso é uma mudança de cultura. Isso está em andamento. E a outra constatação do nosso extraordinário laboratório, que é a sala de audiência, é o que a gente vê toda semana. Mulheres que lá chegam e dizem: mas eu não pedi ajuda do Estado, eu não solicitei, eu não chamei a polícia. Os vizinhos chamaram a polícia. Os vizinhos meteram a colher. A gente precisa meter a colher. Basta de, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente tem a obrigação de meter a colher. As mulheres vítimas de feminicídio, as mulheres vítimas de violência doméstica, incontáveis vezes não se reconhecem assim. Elas não se veem como vítimas, porque a violência doméstica ela pode ser terrivelmente elegante. Ela pode ser de uma sutileza bárbara. Nem toda a violência psicológica se desdobra, felizmente, num feminicídio, mas todo feminicídio se iniciou com uma violência psicológica, com um controle, com uma dominação. E elas não se veem, então. Por isso, a gente precisa auxiliar. A par disso, o agressor de violência doméstica não é o nosso agressor padrão, não é o nosso réu tradicional do crime. E digo isso com a tranquilidade de quem já aprendeu médico, já aprendi empresário, já aprendi advogado, já aprendi expoente do agro, policial militar, policial civil, cara de direita, cara de esquerda, do analfabeto ao pós-doc. A gente não tem padrão. O agressor de violência doméstica não tem padrão. Já deferi medidas protetivas em face de colegas. Não falo isso com felicidade, mas falo para desconstruir o mito de que são pessoas diferentes da gente. Os agressores de violência doméstica estão aqui entre a gente. As vítimas de violência doméstica estão aqui entre a gente. E a gente só vai ter plena consciência de que isso vai se modificar quando a gente agir. Quando a gente auxiliar o Estado a mudar essa cultura. A mudar aquela cultura do menino que brinca com a menina, que a cultura de dentro de casa que a gente faz com os nossos filhos, do masculino sobre o feminino. Talvez aquela cultura que tem levado o Pedro a imaginar que ele era um herói de armadura que tinha ido salvar a princesa, quando de verdade ele aprisionou a Maria. Mulheres e meninas não precisam de príncipes, salvadores, heróis de armadura do seu lado. Elas precisam de respeito e de liberdade para andar com quem queiram, fazer o que quiserem e serem o que podem ser. Talvez tenha um príncipe do seu lado, talvez uma princesa, talvez não tenha ninguém do seu lado. Mulheres precisam de respeito e liberdade. Que essa historinha do Pedro seja um dia só mais um filme daqueles de sessão da tarde, preto e branco, que a gente não assiste mais. E que a atuação da comunidade possa ser o laço que faça o entrelaçamento de todos esses esforços pelo fim da violência contra a mulher, que é uma causa universal, que é a causa de homens e de mulheres. Obrigado, gente.